Olá, hoje você está no Tirando de Letra comigo e a gente vai falar de um tema muito interessante, que é como lidar com a vida no exterior. E eu estou aqui hoje com a Madalena Ramos, que escreveu Brasil Visto de Fora. Madalena, primeiro parabéns, né? Porque o teu livro, eu tive a alegria de poder constatar que você escreve um livro a partir da tua experiência no exterior, de tudo que você enfrentou, e você resumir a experiência, claro que ela não caberia nessas poucas páginas, mas a ideia de você escrever esse livro para as pessoas. Juliana, primeiro, muito bom dia e meus sinceros agradecimentos por essa abertura e que você ajuda eu celebrar nesse momento. Esse livro é realmente fruto de horas que foram muito difíceis. Esse livro, eu lhe digo com muita sinceridade, eu jamais pensei que ele viesse à tona. Porque, na verdade, como eu gosto de ler, de escrever, eu pegava as agendas e naquele dia eu fazia um rascunho do como foi o meu dia. Já pensando em publicar, não? Não, eu não pensava. Por aí. E eu não pensava. E quando acaba o ano, eu olho que tem ali tantas situações. Um tanto que eu falo, é uma pessoa, uma amiga minha, ela que fez tudo para o computador, passou esses rascunhos, né? E que deu condição de vir o livro. Na verdade, a ideia do livro foi de um angolano que eu conheci em Portugal, eu trabalhando em hotel, e ele escritor, houve lá uma feira do livro, e eu gosto muito de participar, e ele perguntou, né, sobre a minha vida, eu comentei, e ele disse, olha, a sua história dá um livro, né? Por que você não faz? Eu digo, olha, isso é muito difícil. Ele disse, não, difícil mas não é impossível. E foi aí que a gente começou a enviar, né, esses originais para as livrarias, e aí a editora achou por bem publicar. Não, e é uma história de uma série de acontecimentos na tua vida, porque você decide imigrar, sair do Brasil com 40 anos. Então, assim, já estava no sangue, porque você conta também que sua família já é uma família de imigrantes também. Né? Eu acredito que, assim, toda a vida do ser humano, né, ele tem as suas sementes, né? Há dentro dele as sementes, né? Como no caso das inteligências, né? Tem pessoas que vai descobrir que é uma boa bailarina depois já de muito tempo, né? Que é um bom músico depois até que já é adulto, já tem uma certa maturidade, então ele traz isso à tona. Uhum. E é bom assim, não é? Que você começa a descobrir que há uma coisa boa dentro de você. Então, o meu pai, ele é analfabeto, né? E a minha mãe também, mas eu me criei, ele dizendo, ele sempre falava assim, eu vou levar vocês para a cidade grande, porque como eu não tenho dinheiro e se eu morrer não vou deixar nenhuma herança, pelo menos vocês estudam. Então, o maior sonho dele era trazermos para Brasília. Como éramos 7 filhos, ficava difícil, né, trazer para Brasília todo mundo. É engraçado que hoje eu moro em Brasília, realizando o sonho do meu pai. É incrível isso. Bonito, tem 5 anos que eu estou em Brasília realizando o sonho do meu pai. E aí ele resolveu ir para uma cidade de Alagoas, né, cidade grande, próspera. E ali eu já estava com 11, 12 anos, foi que começou mesmo a abrir a cabeça, né? Mas como qualquer nordestino, agora não que as coisas realmente evoluíram muito, mas naquela época uma mulher, uma moça, qual era a perspectiva dela? Casar, ter filhos, né? Cuidar bem da sua casa. Seguindo bem a tradição mesmo. Muito bem a tradição. Só que eu não sei porquê, eu não conseguia viver isso. Mas como eu sempre gostei, eu queria agradar, né, toda a sociedade e a minha família, né? Então quando eles falavam, olha, 15, 16 anos, prepara, minha mãe, vou fazer um enxoval, aquela coisa. Eu não queria isso, mas para agradar, tudo bem, então vamos fazer um casamento. Tanto que aos 20 anos eu me casei e não durou muito. Né? Mas aí eu também já era concursada do banco do estado de Alagoas e comecei
a trabalhar ali, e já tinha agora, assim, a gente já prevê alguma coisa. Bom, com quem é concursado, está estável, então certamente eu vou me aposentar aqui. Mas daquelas sementes que nós recebemos, né, sempre é aquela, eu queria crescer, eu queria evoluir. Então, evoluí no banco. Eu iniciei como uma simples escriturária e nós trabalhamos bem ali, fizemos concurso interno, então eu já tinha um cargo bom, já tinha cargo de chefia. E em 1995 veio o plano de liquidar os bancos estaduais, e aí foi onde realmente a coisa pegou, né? Perdemos o emprego que achávamos que ia nos aposentar. Depois eu não conseguia mais me recolocar no mercado de trabalho, não conseguia e fiz de tudo um pouco, né? Fui para São Paulo, foi uma experiência espetacular, passei 2 anos e lá o que tivesse, se fosse assim free, se fosse gratuito, eu via no jornal e eu estava. Então, teatro, palestra, tive a oportunidade de ver muita gente importante. Então, eu estava lá. Mesmo só que eu ia com o dinheiro da passagem, mas isso para mim não importava. Né? Eu passava o dia inteiro vindo, todas as palestras que tivesse de bom, voltava para casa feliz. E aí eu tinha que retomar a vida lá em Maceió, voltei, lá eu consegui até uma época boa, que eu entrei no ramo imobiliário, então como eu tive a experiência em São Paulo, comecei a trabalhar com alto padrão, altíssimo padrão, e aquilo ali, quando você chega, leva muitas novidades, e eu comecei a me dar bem assim, aí eu achei também que eu ia ser uma pessoa bem-sucedida na área imobiliária, porque eu começava a ficar conhecida e muitas ligações e as pessoas confiavam no meu trabalho, mas aconteceu um acidente, uma coisa que não é muito bom falar, né? Mas não houve assim perdas maiores, graças a Deus. E, como disse, quebrei mesmo, né? Comecei do zero. Aí eu já não tinha como, já não tinha força, já estava desmotivada. Foi aí que surgiu a ideia de ir para os Estados Unidos. Da onde veio a ideia de sair daqui do Brasil? Então, eu já estava, o apartamento já estava para ser entregue, eu não podia mais pagar o apartamento, né? Os meus carros, eu estava só, vendia esse que é mais novo, passava para um pior, e era terrível isso, né? Algumas coisas que eu tinha conseguido na época do banco também tive que vender, repassar para um irmão. E isso foi me deixando sem terra firme. Né? E os meus filhos, eles estudavam em bons colégios, Colégio Batista, né? E eu não queria que eles perdessem aquilo. Daí eu disse, olha filho, não tem muita escolha, né? Olha, minha filha também não tem muita escolha. Um estava com 17 anos, a outra com 15. Eu disse, vocês vão ter que ficar e eu vou fazer alguma coisa por vocês. Né? Seria por mim também, mas no momento seria a priori a vez deles. E eu fui, né? Fui, e a história que eu achava que ia ser difícil, né? Quando eu cheguei lá, a minha entrada nos Estados Unidos não foi difícil, né? Até porque quando eu tirei o passaporte e depois pedi o visto, por conta de algumas coisas, do meu imposto de renda e algumas coisas que ainda estavam no meu nome, eu consegui tirar um visto. Eles me deram 10 anos. Isso já facilitou. E lá eu peguei 6 meses, né, para ficar no país. Depois eu renovei o visto. Aí comecei a trabalhar na área de hotelaria, que hoje é o que me sustenta e assim... o meu universo, é a minha praia mesmo. Eu conheci tudo de um hotel, porque eu passei das áreas mais de, como chamam, subemprego, né? Lavando banheiro e limpando até jardins. E depois eu estudava de 5 horas da tarde até as 9 em escola de imigrante. E também não parava, eu queria de qualquer maneira falar, não é? Arranhar o inglês. Porque se foi na cara e na coragem, você nem falava inglês. Não. Eu achei isso fantástico. Não.
né? E assim, o que é gostoso da história, não é? Do percurso, porque o sucesso é o percurso, né? É que as pessoas elas acreditam em você. Então, assim, dono de hotel, ele libera essa senhora para estudar, né? É minha gerente, então levava material para que não é para você estudar. E conversava comigo e me corrigia. Então eu sentia que as pessoas estavam torcendo para eu crescer. Aí, no lugar que eu fiquei, não tinha sequer latino. Não tinha, não é? Só tinha eu, unicamente brasileira, era russos, árabes, era libanês, pessoas assim. E eu tinha que falar, não tinha como. E há alguns meses eu já conseguia ser entendida e compreender alguma coisa. Então eles já me colocaram para supervisionar, né? Então segura aí, Madá. Gente, é só o começo dessa aventura. No próximo bloco a gente continua com a história da Madalena. Até já.